Agora falando um pouco da influência dos zeros e polos nas funções de transferência nos sistemas. Aqui a gente pode ver a resposta de uma função de transferência de segundo grau, uma resposta ao degrau, e a gente vai observar a influência de acrescentando um zero no semiplano esquerdo, né? Então a gente acrescentou um S, um zero em menos 1 na função, e a gente observou um aumento na oscilação inicial do sistema. Aqui a gente pode comparar o primeiro sistema sem o zero e depois acrescentando um zero, como o sobresinal aumentou bastante. Ao incluir o zero, né, a gente consegue eliminar um polo mais lento e a resposta é mais rápida, mas em contrapartida a gente tem um aumento no sobresinal. Aqui a gente fez um acréscimo de um zero no semiplano direito, então a gente colocou um S igual a 1 no sistema, e a gente viu o efeito ao contrário, de sobresinal sinal para baixo, né? Começando em negativo, oposto do que acrescentando no semiplano esquerdo. Então aqui a gente consegue comparar os sinais, o sistema inicial sem adição de zeros, com adição de zero no semiplano esquerdo e com a adição de um zero no semiplano direito. Aqui a gente também consegue comparar, variando, né, esse zero no sistema, a gente consegue comparar o comportamento da resposta ao degrau. A gente consegue perceber que quanto mais perto do eixo imaginário é esse zero, maior é a influência, né? Então, maior é o sobresinal dela. Agora, adicionando um polo, né, a gente consegue observar a atenuação dos picos iniciais e o aumento no tempo de subida, né? Então, o primeiro sinal sem o polo tem um sobresinal muito maior e muito mais rápido, né? E acrescentando os polos, a gente consegue ver uma atenuação aqui e a resposta chega muito mais rápido na sua estabilidade. Então a gente observa quanto mais próximo o polo está do eixo, maior a influência dele no sistema. Concluindo sobre o efeito da adição de polos ou zero no sistema, a gente consegue identificar que os zeros eles amplificam as oscilações iniciais e os polos atenuam as oscilações iniciais. Os zeros de uma função de transferência eles atenuam o efeito dos polos que se encontram perto deles. Enquanto mais próximo, maior o efeito de redução. Polos mais próximos do eixo imaginário possuem uma componente de resposta mais lenta e dominam a resposta temporal. Bom, agora falando um pouco sobre o lugar das raízes, a gente tem um sistema como esse, malha fechada,
tal que a função de transferência é dada por ds vezes g de s sobre 1 mais ds g de s h de s. O lugar das raízes ele permite a gente localizar as raízes da equação característica desse sistema e determinar algum parâmetro. A localização das raízes no plano S quando um parâmetro varia. Normalmente a gente analisa a função do ganho do controlador. Então, a equação característica, a gente traz a equação característica do denominador daquela função de transferência. Vamos supor que ela pode ser reescrita da seguinte forma, né, 1 mais KL de S, ou que é igual a 1 mais K B de S sobre A de S igual a 0. E as raízes dessa função podem ser tal que A de S mais KB de S é igual a 0. Portanto, as raízes dos problemas acima permitem analisar as propriedades do sistema em malha fechada quando o parâmetro K varia. Aqui algumas propriedades do lugar das raízes. Então, o número de segmentos, que é o número total de segmentos do lugar das raízes, é igual ao número de polos de G de S. A simetria, então, o lugar das raízes é simétrico em relação ao eixo real, pois se um número complexo for raiz da equação característica, então o seu complexo conjugado também será. Pontos iniciais e terminais, então o lugar das raízes começa no polo de G de S e termina nos zeros de G de S. Isso significa que os polos de G de S pertencem ao lugar das raízes para K igual a 0, e que os zeros de G de S pertencem ao lugar das raízes para K tendendo a infinito. Segmentos do eixo real, horizontal. Um segmento do eixo real pertence ao lugar das raízes quando o número total de polos e zeros de G de S à direita do segmento for ímpar. Caso contrário, o segmento não pertence ao lugar das raízes. Aí que a gente consegue ver o passo a passo para definir o lugar das raízes. Então, a gente tem a equação característica escrita da seguinte forma: 1 mais KL de S igual a 0. A gente fatora o L de S, faz a marcação de polos e zeros, segmentos do eixo real que identifica, né, os segmentos do eixo real que pertence ao lugar das raízes. O número de segmentos do lugar das raízes é igual ao número de polos. Os segmentos saem do polo e vão para os zeros. O lugar das raízes é simétrico em relação ao eixo real. Quando há polos complexos, eles são sempre aqui a gente tem as assíntotas. A gente define as assíntotas do lugar das raízes. O passo 8. Faz o cruzamento do eixo imaginário. Determina-se o cruzamento do eixo imaginário usando-se o critério de Hurwitz. E o último passo, que é o ponto de partida e de chegada do eixo real. E os segmentos de lugar das raízes devem aproximar esse ponto com os seguintes ângulos. A gente pode relembrar também que a função de transferência é estável quando todos os polos estão no semiplano esquerdo. Então, desse modo, a gente pode determinar através do lugar das raízes as faixas de valor de K maior que 0, em que o sistema de malha fechada é estável ou instável. A introdução de polos e zeros no G de S influencia o lugar das raízes. De modo geral, a introdução de polos estáveis tende a empurrar o lugar das raízes para a direita e, consequentemente, a instabilizar o sistema de malha fechada. A introdução de zeros tende a atrair o lugar das raízes em sua direção.
Assim, se o zero introduzido está no semiplano esquerdo, existe uma tendência de estabilizar o sistema de malha fechada. E se o zero está no semiplano direito, existe uma tendência de se estabilizar o sistema em malha fechada.